Bora, galera! Vamos que vamos, turma! Chamar o homem aqui. Vale, o papo tá maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado pela participação de vocês. Papeba, você tá me ouvindo? Sim, mestre, perfeitamente. Ouvindo e vendo, muito bem. Massa. Muito bom. Um abraço aí, muito obrigado pelas perguntas de vocês, tá? Contramestre Zebu aí, só foi falar no homem, ó, o homem chegou aí. Contramestre Zebu, um abraço, risadinha. Mestre Guaxinim do Mal, um abraço, mestre. Papo muito bacana aí com o mestre Duda Carvalho. Mestre Rony de Feira de Santana, um abraço, meu irmão. Mestre Josafá, o Wilson, mestre Wilson, lá de Eunápolis, Jackson Charles, galera toda bacana aí, mestre Coruja, CDO Mangaló, mestre, abraço, galera da Carbo, Josélia, TV Birimbau, galera toda aí, mestre Muriel, deixa eu ver aqui, acho que tem uma, quando falamos que a capoeira é branca ou preta, não estamos livres por causa da capoeira. Quando o mestre Muriel está falando aqui, quando falamos que a capoeira é de branco ou de preto, não estamos indo contra o propósito da capoeira de agregar e passamos a segregação dentro da capoeira? Vai lá, mestre. Mestre, eu penso que essa resposta ela é mais ou menos assim, ó. Por que a gente não fala de consciência humana ao invés de falar de consciência negra, né? Quem fez segregação historicamente não foram os segmentos afro-brasileiros, não foram os segmentos que foram vítimas de processo de escravização. A segregação existe muito antes da gente estar falando sobre capoeira branca ou preta. O que a gente precisa, inclusive, lembrar na hora de dizer isso é que capoeira só existe porque um determinado segmento social europeu resolveu pegar um monte de africanos e dizer que ia trabalhar de escravo porque eles não eram suficientemente humanos para conseguirem ser respeitados na condição de humano. Então, a capoeira surge justamente porque foi necessário fazer um combate para que se acabasse com isso. E o racismo ainda não chegou perto de ser extinto. Não chegou perto. Então, assim, a gente precisa dizer o seguinte, a capoeira ela tem um lugar, ela surgiu de um lugar. É possível, pode existir branco na capoeira, amarelo, o que quiser que seja, eu não estou discutindo isso, eu acho que a capoeira já está no mundo, a gente não tem nem mais como dizer pode ou não pode. E a questão não é discutir pode ou não pode, a questão é que a gente possa afirmar de onde ela vem e dizer quais são as práticas que fundamentam a existência dela. Enquanto a gente estiver falando isso, tá beleza. Agora, como o mestre falou, será que falar de branco ou de preta não é segregação? Segregação é o que faz, por exemplo, o movimento gospel, que pega os elementos afro-brasileiros da capoeira, tira e cria uma capoeira gospel. Segregação é quando a gente começa a observar, por exemplo, que os grandes mestres no mundo inteiro que são destaque não são pretos. Aí a gente vai entender por que é que tem mais mestres que são brancos se destacando. Ou seja, a superação do racismo ainda não se deu e a capoeira, como um movimento que surge justamente para combater uma prática racista, que é uma prática de dizer que preto é inferior e que tem que ter trabalho escravo, ela está longe de alcançar esse objetivo. Então, o que tem de segregação acontecendo na capoeira com o povo preto é muito maior do que, é muito grande, e não é o fato da gente dizer que a capoeira ela surge de um movimento afro-brasileiro, africano, que isso é segregação. Eu penso muito diferente com relação a isso. Capoeira tem brancos e pretos, porque é assim, de verdade. O mundo, ele, infelizmente, foi dividido dessa forma, e não foram os pretos que fizeram essa divisão. Não foi o povo africano que fez essa divisão. Essa divisão existe há muito tempo, quando se tentou colonizar todos esses espaços. Não foram também só os pretos que foram vítimas de exploração e extermínio, foram também os indígenas, foram outros povos. O que a gente precisa entender nesse momento é que a capoeira tem um lugar e que ela ocupou outros espaços da sociedade, mas a gente precisa saber de onde ela veio e quais são as práticas que fundamentam a existência dela. Perfeitamente, mestre. Muito bom, muito bom.
Muito obrigado aí pelas indagações de vocês. Esse é um assunto muito importante, que dá muito pano para manga, né? Que vai recair em outros assuntos também. Isso é muito bacana. Mas, mestre, me diga uma coisa, só para a gente... Eu fiz aqui um roteiro aqui, né? Vou tentar cumpri-lo aqui, para não tomar muito do seu tempo. Eu tô de boa, eu tô de boa. Eu tô de boa, tô tranquilo. Inclusive, tem uma geladinha ali, não tem? É que eu botei um negócio. Cadê sua esposa? Tudo bem com ela? Tá aqui, tá estudando aqui. E ela que eu tô mandando um abraço. Tá mandando um abraço. Tá mandando um abraço para você também. Valeu. Mestre Jacó com a gente aí. Um abraço. Mestre Vandeco, Pardal, Crisca, Capoeira Angola, a galera toda aí, os mestres, muito obrigado. O senhor falou que o mestre Ezequiel, ele é de Nazaré das Farinhas, mas eu vi aqui em algumas pesquisas que eu fiz, tem constando São Gonçalo dos Campos, Carneiro. É Nazaré das Farinhas mesmo, mestre? Porra, velho, você me deixou até com dúvida agora, sabe? Eu vou ter que consultar isso. Eu tenho aqui o material dele, documento dele, que eu fiquei com o acervo todo. Na verdade, papel, eu posso ter me enganado. Você falou que era São Gonçalo dos Campos, né? A maioria dos históricos vem São Gonçalo dos Campos e também citam Carneiro, né, que algumas pessoas chamam ele de Carneiro era o Carneiro. apelido dele. Carneiro era o apelido dele, que foi dado dentro da escola de Mestre Bimba. Agora, o lugar de nascimento eu posso ter me confundido mesmo. Mas o histórico que traz uma cidade na Bahia com o nome Carneiro também, a que ele teria vindo. Não sei se pode ser um distrito de São Gonçalo dos Campos ou de Nazaré das Farinhas, enfim. Sim, não, eu acho que eu me enganei com relação à data de o lugar de nascimento, mas eu vou pesquisar, depois eu vou te passar. Eu não tenho medo de errar nessas coisas, não. Eu me recordo que uma época eu estava numa palestra de capoeira, de um grupo de capoeira regional aqui, e aí o cara levantou lá no fundo e disse assim, tinha um mestre, né, fazendo a explanação sobre a capoeira regional, o cara levantou e disse: eu quero que você diga quantas irmãs Mestre Bimba teve, que data ele nasceu e como era o nome do pai dele. Aí o cara pegou e disse assim, eu não sei, então você não tem condição de falar da capoeira regional. Eu digo, porra, meu irmão. Aí você vê o universo das coisas. Então tem isso, que você muitas vezes não... Eu nunca dei muita importância para esses detalhes, né? Eu já tive a oportunidade de ser abordado por alguém que diz assim, você lembra a data de nascimento de Mestre Bimba? Eu digo, não lembro. Como é que você pode falar de capoeira regional? Eu estou aqui falando. Não dá. Agora, claro, um pesquisador que quer estudar a história de Mestre Bimba tem por obrigação conhecer. A experiência que eu tenho com a capoeira regional é muito mais pelo convívio com o meu mestre. Então eu posso falar do que ele aprendeu na escola do Mestre Bimba e que ele trouxe para a gente, mas eu não tenho propriedade para ficar memorizando a data do mestre, de quando ele nasceu, quando ele morreu, e eu não lembro nem a data de meu aniversário às vezes, que dirá. Mas, enfim, vamos lá. Outra coisa, mestre, que além da sua biografia, né, eu tive dificuldade de levantar a sua ficha criminal, eu tive dificuldade, né? O mestre Ezequiel, dado a importância dele para a capoeira, não só, diga-se de passagem, a capoeira regional, como a capoeira de uma forma geral, eu ainda não consegui também pegar muito material, assim, de forma densa, né? Mas, mestre Ezequiel, né, Ezequiel Martins Marinho, né, conhecido como Velho Zica, né, pela velha guarda da capoeira, eu também apurei aqui que o mestre Bimba chamava ele de Jiqué. Jiquié. Né? E tem essa questão também do do Ezequiel Carneiro, né? Já estava com o pensamento do mestre Raimundo. Carneiro era o apelido que mestre Bimba deu a ele porque ele dava muita cabeçada. Boa. Então, beleza. Começou capoeira na década de 60, né? Levado pelo mestre Saci lá para o mestre Bimba, mas só uma correção. Ele inicia a capoeira bem antes. Ele só chega na escola do mestre Bimba em 1964, levado por Saci. E ele já havia tomado aula com Saci, já tinha tido experiências lá na Associação de Moradores Canto do Rio, lá
com o irmão do mestre No, com quem ele se iniciou na capoeira também, já tinha passado pela rua, já tinha passado por uma série de espaços antes de chegar na academia do mestre Bimba. Muito bom, mestre, perfeitamente. Mestre, aí quando o mestre Bimba vai para Goiânia, né, ele fica com a missão de assumir ali o espaço do mestre Bimba, dividido justamente com o mestre Vermelho 27. Depois os dois se separam e tal. Como foi esse processo? O senhor passou por esse momento assim, percebeu isso muito claro? Como foi, mestre? Então, sobre esse assunto, eu tenho duas fontes. A fonte do próprio mestre Ezequiel, porque uma coisa que me aproximou muito da vida e da história do mestre Ezequiel é que, pelo fato dele ser meu vizinho, ele não tinha nada para fazer. Às vezes, ele batia lá na porta e me chamava para ficar assistindo fita com ele, que era aquelas fitas cassete. Eu ficava por horas na casa dele assistindo. A gente falava de jogo, do mestre que estava organizando os eventos e tudo mais. E isso me trouxe uma aproximação com o mestre Ezequiel muito grande. Naquela época, eu não era muito fã disso, não. Na verdade, muitas vezes era chato pra caramba. Às vezes eu queria empinar a raia, ele queria, porque queria que eu fosse para lá. Tem uma coisa que é muito interessante, que a primeira vez que eu fui na casa do mestre Caiçara, o mestre Ezequiel me trancou no quarto do mestre Caiçara, onde tinha o assento de Exu. Eu fiquei morrendo de medo, porque ele literalmente me pediu para olhar uma coisa lá dentro e puxou a porta. Depois disso, ele foi mais umas 2 vezes na casa do mestre Caiçara, e todas as vezes que ele me chamava, eu partia milhão, porque eu ficava desconfiado que ele ia querer aprontar mais uma comigo. Então, assim, nós tivemos oportunidade de conversar muitas coisas, e uma das coisas que a gente fez questão, que ele fazia muito questão de falar, era sobre essa relação que ele teve com o Vermelho 27, o Vermelho 27. Por quê? Porque o mestre Ezequiel não ficou responsável pela academia do mestre Bimba. Quem ficou responsável juridicamente pela academia do mestre Bimba foi o Vermelho 27, que tinha condição, inclusive, de arcar com a despesa e tudo mais. O mestre Ezequiel é convidado pelo mestre Vermelho 27 para dar aula lá. E eles se desentenderam. Segundo o mestre não gostava dos comportamentos de Vermelho, né? Mas Ezequiel estava lá dando aula, e Vermelho subia do Porto da Barra de sunga, passava todo melado de areia pelo meio do salão. E o mestre Vermelho, ele tinha aquela sacada assim, mais espontânea. Mas Ezequiel não, ele era militar, ele já era mais certinho, mais organizado e tudo mais. Então, isso foi o que o mestre me contou. Ele me contou muitas coisas, que ele assume que ele deu aula ali durante um tempo, que ele chegou a organizar campeonatos. Eu tenho 3 ou 4 fotos aqui de campeonatos que ele organizou lá. Ele fez alguns eventos lá, inclusive ele fez um festival de música, de quadras e corridas. Ele fez muita coisa bacana lá, que ele teve a oportunidade de conversar comigo. E a outra fonte que eu tenho disso é que quando eu produzi o documentário, eu pude conversar com o mestre Bamba. E o mestre Bamba já me contou a versão dele a partir de Vermelho. Inclusive, a gente sabe que tem uma parte do batente lá da academia do mestre Bamba, do mestre Bimba, a Associação de Capoeira Mestre Bimba, que o mestre Bamba está à frente hoje, que tem um pedaço quebrado. E aí, durante anos, aquele pedaço ficou quebrado, o mestre nunca reformou, e uma vez o mestre Bamba perguntou a ele: mestre, por que isso aqui está quebrado? Aí ele falou que ele pegou um jarro e meteu lá de cima no mestre Ezequiel, o mestre Ezequiel saiu se esquivando e quebrou a base da escada lá e manteve. Não, eu não consertei não, que é para eu lembrar mesmo disso aí. Então, o que eu sei é por essas duas fontes. E o que eu sei é isso, que ele deu aula durante um bom tempo lá e que ele não ficou porque ele teve esse desentendimento com o mestre Vermelho 27. Muito bom, mestre, muito bom. É disso que eu estou falando. Esses momentos assim que me chamam muita atenção e me fascinam na história da capoeira. Muito obrigado por compartilhar com a gente, mestre. O senhor falou que o mestre Ezequiel era mais certinho por ser militar, né? Ele foi policial militar, e ele ensinou no quartel do Dendezeiro, né, mestre? E aí, nesse processo aí, em 64, ele funda o Luanda, né? Me fala um pouco dessa situação, por favor, mestre. Ele era militar, né? E ele já tinha iniciado ali ele já estava dando aula. Porque o que aconteceu, o que é muito importante destacar, é que ele, na realidade, ele começou a dar aula para os oficiais da Polícia Militar. Ele dava aula de capoeira para os oficiais da Polícia Militar antes mesmo dele ir para a capoeira regional com o mestre Bimba. Quando ele conhece Saci,
Nesse momento que ele conhece Saci, ele começa a conviver mais com Saci, começa a se apropriar mais da capoeira regional do Mestre Bimba, porque até então ele ensinava aquela capoeira daquele conjunto de experiências que ele teve, né? Na rua, lá na Massaranduba, lá, quando ele aprendeu lá com o próprio irmão do Mestre Nu lá, ele teve esse conjunto de experiências e ele leva para os oficiais. Quando ele começa a ter contato com o Saci, ele se mantém dando aula lá no Dendezeiros. É tanto que nesse período vai lá treinar com ele mestre Marcos Alabama, vai lá treinar com ele mestre Dinho, vai lá treinar com ele mestre Angola, vai lá treinar Finho, essa turma toda vai para lá. É daí que o mestre Ezequiel conhece o mestre Dinho, que começa a levar ele para os shows também, porque ele organizava shows e apresentações folclóricas, e em um determinado momento ele cria o grupo Luanda, né? Ele cria esse grupo junto com o mestre Franklin, que faleceu recentemente. Foi uma perda para a gente muito grande, porque o mestre Frank foi um dos primeiros alunos do mestre Ezequiel, era uma figura importantíssima para a capoeira e para a história do Grupo Luanda, né? Então o Grupo Luanda surge mais ou menos aí nessa época, era um grupo que fazia apresentações folclóricas, eles viajavam esses interiores todos para fazer apresentação de puxada de rede, samba de roda, eles dançavam os orixás e jogavam capoeira. E teve destaque durante um bom tempo. Depois ele começa a trabalhar só ensinando capoeira mesmo, ele forma uma geração de capoeiristas e ele é o primeiro mestre a dar aula de capoeira no que vocês conhecem hoje como Forte da Capoeira. Ele chega ali, que era um presídio ali, e inicia as aulas de capoeira no espaço que tinha ali, porque ali no Forte tem aquelas salas de baixo e do lado esquerdo tinham salas em cima. Ele dava aula naquela sala de cima. E aí, depois de um tempo, ele precisou fazer um curso na Polícia Militar, deixou a sala lá fechada com cadeado, e aí o mestre Moraes e o mestre Cobra Mansa foi lá, quebrou o cadeado da corrente dele, invadiu o espaço, ocupou e começou a dar aula. E isso aí é o que todo mundo sabe, mas muita gente não quer contar. Então, como o Cobra Mansa é meu amigo e eu já conversei com ele isso, eu não me sinto nem um pouco constrangido de falar sobre isso, porque é a verdade. Muito bom, mestre, muito bom. Um abraço aí para Arcanjo, meu aluno, Josmar, Picolé, Batuquejê, o filho do mestre Geni, que está com a gente aí também, Armando lá de Santana, mestre Ricochete, mestre Genilson, a galera toda aí. Ô, mestre, o mestre Ezequiel, ele deixa o serviço militar por conta da capoeira? Foi isso mesmo? Não. O mestre Ezequiel, ele teve uma vida nesse sentido muito ruim, papel. Mas Ezequiel, ele sofreu 5 acidentes. Desses 5 acidentes, 2 são muito... Um eu lembro que, na verdade, eu lembro de 2. Um eu era criança e meus pais saíram para socorrer ele. Ele bateu o corcel numa estrada, capotou com a esposa, filho. Ele tomou uma pancada na cabeça. O outro, que foi o acidente que ele teve antes de morrer, que fui eu que dei o socorro e que fiquei acompanhando ele durante vários dias, até o dia da morte dele. No dia da morte dele, inclusive, eu tive a infelicidade de acompanhar tudo, porque eu estava lá presente, vi ele tendo um ataque convulsivo, fui na ambulância para o hospital com ele e vi, literalmente, ele falecer no hospital. Então ele teve 5 acidentes. O primeiro acidente, que foi o mais trágico, foi que ele foi atropelado por uma moto quando ele estava ainda na Polícia Militar e ele caiu de cabeça. Daí ele desenvolveu um problema que às vezes ele tinha umas ausências. Ele estava aqui, de repente ele levantava, saía andando. Uma vez a gente teve uma experiência, eu viajei com ele para Minas Gerais e a gente teve uma experiência muito ruim, porque ele entrou no sanitário e quando ele saiu nu, no meio de um monte de capoeirista assim. Eu já sabia o que era, fui lá, abracei ele, joguei uma toalha, levei para o banheiro e pedi para ele se vestir. Então, foram coisas... Desculpe, eu estou confundindo. Ele teve uma ausência uma vez nesse evento em Minas Gerais. Esse fato que eu estou narrando dele nu foi dentro da nossa escola de capoeira lá no Resgate. Ele entrou e saiu nu. E aí a gente chegou, abraçou, levou ele e vestiu a roupa. Ou seja, ele tinha esse problema, que eram essas ausências que ele tinha, que foi uma dessas ausências que fez com que ele batesse o carro na última vez e que levou à morte dele, né? Então, ele se aposentou da Polícia Militar. E quando ele deu a entrada na Polícia Militar, ele parou de dar aula nesse período no Santo Antônio, justamente porque ele estava com medo
do serviço social. Descobri que ele estava ensinando capoeira, mas tinha se aposentado da Polícia Militar por problemas físicos, de saúde, entendeu? Então ele passou um tempo sem dar aula no Santo Antônio porque ele precisou se aposentar da Polícia Militar. Muito bom, mestre, muito bom. O mestre Ezequiel, quem participou de várias viagens nacionais e internacionais, participou daquele momento marcante lá de Ouro Preto, né? Aquele encontro que foi muito marcante. Divulgou as manifestações culturais, da Maculelê e tantas outras. Fez parte de vários grupos folclóricos, Olodum Maré, participou do Festival Internacional de Folclore na Argentina e no Equador, inclusive em Quito, no Equador. Quito, eu tenho uma foto dele lá em Quito com o mestre Camisa batendo uma maculelê para uma multidão de pessoas assim, ó. Muito bom, e sagrou o primeiro lugar também. Isso. Muito bacana, gravou o seu disco, né, que é referência para muitos capoeiristas, né, deixa eu ver aqui, e o senhor traz tudo isso nessa exposição, né, mestre, que é a História e Memória do Regional Mais Angoleiro, né, que vai recair justamente sobre essa questão que a gente está falando, apesar de ser oriundo da luta regional baiana, ele sempre conviveu no meio da capoeiragem, da capoeira angola, da capoeira de rua, cantava ladainhas, inclusive, né, mestre? Na verdade, o mestre Ezequiel, ele chega na academia do mestre Bimba já com a bagagem de capoeira que não tinha praticamente identidade com o mestre Bimba. O que acontece é o seguinte, ele sempre dizia para mim que ele ouvia falar de mestre Bimba e se arrepiava, porque muita gente ouvia falar de mestre Bimba e não conhecia. E aí ele conheceu o Saci. Quando ele conheceu o Saci, ele não pediu para Saci levar ele logo para mestre Bimba. Ele quis aprender capoeira regional. Eles ficaram praticando capoeira regional no Dendezeiro por mais ou menos uns 3 anos, quando o mestre Ezequiel então aborda o mestre Saci. Eu sei dessa história pelos dois, pelo mestre Saci, que participou do documentário, e pelo próprio mestre Ezequiel. Eu me lembro que o mestre Ezequiel me contou essa história um dia que a gente estava num lugar que ele adorava tomar cerveja, chamava cerveja Véu de Noivo, e ele pegou e disse assim para mim, porque ele estava falando de alguns capoeiristas que foram fazer capoeira lá no grupo, aluno dele, e que logo depois saíram e foram treinar, foram 2, e que foram fazer capoeira no Porto da Barra com Cabeludo. Aí ele virou para mim e disse assim, Duda, eu vou te contar como foi que eu comecei a fazer capoeira regional com o mestre Bimba, para você entender e saber diferenciar quem são os capoeiristas que vão lhe procurar e que vão ficar com você, e que são os capoeiristas que vai lhe usar como escada e que você tem que conhecer isso também. Ele disse que ele conheceu o mestre Saci sem dizer para Saci que queria se tornar discípulo de Saci. E que Saci, inclusive, quando me conta isso, achou isso muito justo de Ezequiel e legítimo. Né? Não, eu sou um grande admirador de mestre Bimba, mas não conheço ele, quero aprender a capoeira dele. E passaram um tempo praticando capoeira junto, o mestre Saci ensinou ele a sequência, a cintura, tudo, e aí um dia ele virou para o mestre Saci e disse assim, Saci, me leve para conhecer o homem. Eu gosto muito de você, mas eu queria que mestre Bimba me reconhecesse como discípulo. Aí Saci chega para Bimba e diz assim, Bimba, eu tenho um cara aí que eu ensinei e ele quer se formar aqui com você. Aí Bimba olha para ele e diz assim, oh, você não já ensinou o cara? Então forme você ele. Saci se sentiu mal em formar alguém, porque quem formava era Bimba. Não podia ser... Não é como hoje, que a gente se formou em professor já pode formar o formado, não. Aí ele pegou e disse assim, não, mestre, eu não vou formar ninguém. Quem forma é o senhor. Aí disse que o mestre Bimba pegou e disse assim, tipo, tá plantado. Foi um teste, joguei verde para ver o que ia falar. E aí, tipo, o mestre Ezequiel vai lá, faz uma apresentação de cintura, de sequência, e o mestre Bimba diz, deixa ele aí que a partir de agora é comigo. E assim dá conta. Eu tenho uma foto da formatura dele que tá Ezequiel e Volta Grande. Tá até no fundo da capa do disco, e Saci tá no meio. Essa foto é muito bacana, porque... Tá, Volta Grande, que já é falecido, mestre Ezequiel e mestre Bimba, né? Essa foto é muito bacana porque o mestre Ezequiel está olhando para o mestre Bimba com um olhar de admiração, de respeito. O mestre Ezequiel não era baixo, ele já era alto. Ele está olhando para Bimba assim, ó, de baixo para cima.
porque o mestre Bimba era muito alto. Então, essa é a história da chegada do mestre Bimba, do mestre Ezequiel na academia do mestre Bimba. Só que mestre Ezequiel já chega lá com um jogo diferente, ele já chega lá cantando, entendeu? Que era um grande problema, porque naquela época você tinha charanga, você tinha gigante no birimbau, e você tinha um ou dois, você tinha Brás que tocava pandeiro, e você tinha um ou dois que fazia a abertura, a cantoria, mas era o mestre Bimba que marcava isso, que abria com as quadras e os corridos. Então, o mestre Bimba já chega cantando, já chega jogando uma capoeira super influenciada pela rua, já chega tocando, já chega fazendo muitas coisas, mas o mestre Ezequiel tinha um diferencial de quase todos os alunos de mestre Bimba, salvo acordeon e camisa roxa. Qual era? Mestre Ezequiel, como aluno de mestre Bimba, rodava toda a capoeira. Jogava capoeira em tudo que era lugar, com todo mundo. Ele estava nas rodas de Canjiquinha, ele estava nas rodas de Valdemar, ele estava nas rodas de Caiçara e ele convivia com o mestre Pastinha. Essas figuras eram figuras que tinham convivência com ele. Não eram figuras que, conheceu ali uma vez, não, a gente sabe de um, sabe não. Ele tinha convivência com essa galera. Então, ele só andava na casa do mestre Valdemar, nas rodas do mestre Valdemar. Então, isso era um grande diferencial, porque a maioria dos alunos de Bimba só vivia ali dentro. Só vivia ali dentro. Perfeito, mestre. Muito bom. Um abraço aí para Pimenta, minha aluna, Zoião, Bel, mestre Arrepiado lá do Acre, mestre Li, Gangazumba, Marcelo, Alex Urucungo, um abraço a todos vocês, mestre Girafa, do Barro Vermelho, um abraço. Todos vocês aí que estão conectados com a gente, clica aí no coraçãozinho para que mais pessoas possam se conectar com a gente, por favor. Mestre, eu queria falar um pouco, quero falar um pouco, se o senhor permitir, sobre a salvaguarda da capoeira. Mas antes disso, eu não poderia deixar de falar da salvaguarda da capoeira, de forma alguma. Mas a gente, 3 minutos aí para a gente falar da salvaguarda da capoeira. O senhor falar um pouco do Lua Branca, né, que eu acredito que foi inspirado na música do mestre Ezequiel. E se essa música tem uma história, o mestre contou alguma coisa sobre essa Lua Branca e tal. Fala, por favor, mestre, sobre isso e sobre o grupo, o seu grupo de pessoas, sua escola de militância. A música, na verdade, essa música era um canto de caboclo. É um canto de caboclo, né? Do candomblé de Angola. E o que é que acontece, papel? O mestre Ezequiel, ele cantava muitas coisas que fazia referência ao candomblé, né? O mestre Ezequiel tinha uma música. Você pega aquele pandeiro ali também, por favor. Eu vou cantar aqui rapidinho, para poder falar da Lua Branca. Eu não armei o birimbau, não, porque na hora que eu cheguei para fazer a live, eu tinha acabado de chegar da rua. Aí eu fui fazer outras coisas para me preparar e acabei não armando o birimbau. Mas a música é assim, ó. Tranquilo. Ando com o corpo fechado, carrego meu patuá. Tenho a pemba de Guiné, de Xangô e de Oxalá. Você precisa se cuidar, você precisa se cuidar, você precisa se cuidar. Ele cantou essa música uma vez, a gente estava sentado, estava eu, ele, mestre Itapuã, o mestre Miguel Machado e Buguelo. A gente estava na ilha, a gente tinha ido para um evento de Buguelo, que ele tinha um trabalho lá na ilha, e a gente estava lá. Ele cantou essa música e disse que essa música era para alguém da mesa. Aí Miguel já botou o copo na mesa e perguntou se está mandando indireta para mim. Ele falou, não, a música está aí. Se você quer ouvir, caiu na carapuça, a carapuça é sua, é problema seu. Aí começou aquela discussão entre eles, que eles discutiam, parecia que era sério. E era também. Aí no final estava tudo resolvido. E quando a gente foi voltando no ferryboat, né, ele virou para mim e disse que cantou a música para Miguel mesmo, e disse para mim que ele precisava se cuidar e que ele estava dizendo que o corpo dele estava fechado, mas o de Miguel não estava, não. Aí eu, na curiosidade, assim, fui perguntar o que é, ele pegou e deu um baratinho. Ele disse, não, é porque a cadeira dele estava com a parte do pé do fundo quebrada, ele poderia cair. Mentira, ele na certa sabia de alguma onda que ele não queria me dizer, e ele acabou fazendo isso. Então ele fazia muitas músicas que reverenciavam os orixás. E a música Lua Branca, na verdade, não é dele. A música Lua Branca é de um aluno de Benivaldo, finado Jó.
você já deve ter ouvido falar ou deve ter conhecido. Eu conheci o Capoeirão, Capoeirão. Capoeirão, Capoeirão. E ele viu o Jó cantando essa música e ficou assim admirado, ó. Aí ele pegou a música, deu uma repaginada e botou. Quando ele chegava, onde ele cantava essa música, meu irmão, ele fazia um sucesso. Porque ele tinha, o mestre Ezequiel tinha uma preocupação de manter o ritmo da roda. O mestre Ferreira relata, e eu já presenciei, que ele chegava na casa do mestre Ezequiel, o mestre Ezequiel estava sentado com um pandeiro na mão e com um caderninho anotando as músicas. Aí ele botava as músicas, a ladainha, 2, 3, 4, e ele botava os corridos baixos de guarda baixa, os corridos de guarda média e os corridos de guarda alta. E ele tinha uns 5 ou 6 repertórios desse, cada um repertório com 5 músicas para cada sequência dessa, entendeu? Ele já fazia isso desde aquela época. Eu vejo que muita gente faz isso hoje. Ezequiel, ele já começava com a ladainha, as músicas no ritmo baixo, as músicas no ritmo médio e as músicas mais lá para cima. Aí parava, a roda rolava durante um tempo, aí ele botava outra sequência. E quando ele cantava a Lua Branca, que era essa música lá em cima, e eu presenciei muito isso ali no Vale do Sol, em vários lugares que eu ia com ele. E quando eu me desvinculei do grupo Luanda, em 2003, eu resolvi dar esse nome para o grupo em homenagem a ele e coloquei na época Escola de Capoeira e Militância de Cultural. Escola de Capoeira porque para mim todo grupo é uma escola de capoeira, né? E militância porque a gente já estava há muito tempo ali envolvido com uma série de outras causas que eram causas além do nosso próprio grupo. A gente já fazia militância naquela época contra o CREF-CONFEF, a gente já se organizava para fazer a liga que a gente fez naquela época que a galera mais velha chamava Liga dos Descaradinhos e eles eram descaradão, né? A turma, os mestres que vêm antes da gente ficavam nessa briga, né? Era o mestre Benivaldo, o mestre Ministro, aquela turma, o mestre Dalton, eles tinham uma liga, aí a gente fundou uma outra liga e tinha uns intermediários que ficavam dizendo tem um descaradinho e tem um descarado, o mestre Quento que gostava de fazer essa provocação, né? Então a gente já estava envolvido com uma série de coisas, e é por causa disso, inclusive, que a gente já pode emendar com a questão da salvaguarda, né? Porque desde muito cedo, quando a gente começou, quando eu fiz o grupo, uma coisa muito interessante aconteceu. Eu participava mais de atividades ligadas à capoeira fora do grupo do que no próprio grupo. E durante muito tempo eu sempre ouvi as pessoas dizer, cuidado, você dá atenção a outros projetos e não dá atenção ao grupo. A gente focou na luta contra o CREF-CONFEF. A gente começou a fazer a militância naquela época no SENUC, aquela carta que foi para tentar propor um projeto de lei para profissionalizar a capoeira. Isso tudo ainda lá na década de 90, no final da década de 90. Quando vem os anos 2000, a gente já está fazendo um monte de militância para fora e eu estou ouvindo muita gente dizer, cuidado, vai dar atenção ao seu grupo, daqui a pouco você perde seus alunos. Até hoje, eu não saiu um aluno do meu grupo. Tem 1 ou 2 aí que eu pedi para que fosse construir sua história, mas sair não saiu, tá todo mundo aí. A maioria é pirada comigo e eu sou pirado com ele porque não tem... Toninho tá aí, o projeto tá aí, é um aluno meu que está lá na França, já tem mais de 10 anos. A gente está todo mundo junto hoje, aí não se separou, mas naquela época eu já estava envolvido com muito projeto para fora. De 98, Papel, até exatamente hoje, eu fiz muito mais militância para fora do que para dentro do próprio grupo, né? E foi daí que surgiu esse envolvimento com a salvaguarda. Esse envolvimento, na verdade, com a salvaguarda, que muita gente conhece pouco, ele não começa com a construção do conselho. Na verdade, estava sendo feito os seminários da salvaguarda em todos os interiores e aqui em Salvador a gente já estava construindo um congresso baiano de capoeira, depois do Pro Capoeira, que foi em 2001. Aí o que foi que aconteceu? O pessoal do IFAM percebeu que a gente já estava nessa construção e me convidou para integrar organicamente a salvaguarda e foi daí que surgiu a nossa militância com a salvaguarda, que hoje a gente é muito criticado e eu acho bacana isso, porque eu nunca pensei que eu poderia estar num espaço desse sem receber crítica, né? Todo mundo só mandando um coraçãozinho para mim. Ah, a salvaguarda é linda, o pessoal da salvaguarda é massa. Não, eu acho bacana as críticas. O que é muito triste para mim é que o que acontece é que a maioria das pessoas que criticam a salvaguarda não participam
e não sabem o que é. Então fala porque alguém falou e conhece muito pouco. Né? E quando eu acredito que todas as pessoas, inclusive que fazem crítica à salvaguarda, quando entenderem minimamente o que é, vão até sentir vergonha das críticas que fizeram, porque a salvaguarda é uma política pública, ela não pertence a ninguém. Hoje sou eu que estou à frente como presidente, mas além de mim tem uma legião de pessoas que trabalham pela salvaguarda, que operam pela salvaguarda. Você mesmo é um deles. Aqui tem vários que estão participando desse grupo agora, dessa live. E a salvaguarda é nada mais nada menos do que uma política pública que está tentando fazer com que o Estado dê garantias e direitos para os capoeiristas. Nada mais, certo? Esses dias... Aí vocês estão fazendo o que nesse período de isolamento social para os médicos? A gente tem até ação, mas as pessoas precisam parar de olhar a gente como um órgão de Estado. A gente é nada mais, nada menos do que um grupo de capoeiristas que resolveu reivindicar direitos, brigar por isso. E isso não significa dizer que a gente tem poderes. Ao contrário, a gente quer conquistar direitos para os capoeiristas. A gente não tem poder nenhum. A gente pode chegar numa secretaria e dizer o que é que está faltando para o capoeirista. A gente pode chegar num gabinete de um deputado, de um vereador, no gabinete de um prefeito, de um governador e falar em nome de um órgão legítimo que é a salvaguarda, mas poder nenhum a gente tem. E o que a gente pode fazer, a gente está fazendo. A gente está fazendo com muita dificuldade. Apesar das críticas infundadas e de muitas coisas que são ditas, a gente está conseguindo fazer. Nós já temos um conjunto de ações que precisam ser reconhecidas. A gente tem um estado, que é o estado da Bahia, que está para reconhecer a capoeira como uma atividade pedagógica para a escola, porque a gente foi pedir a uma deputada estadual para propor isso, a gente lutou muito para fazer isso, a gente fez audiência pública e a gente está encaminhando. Agora, por exemplo, nesse isolamento, nós estamos tentando fazer com que o recurso que o IPHAN repassa todo ano para os estados da salvaguarda seja utilizado para dar premiação para os mestres mais velhos. E a gente está construindo essa articulação junto com o IPHAN de Brasília e com o DPI, que é o Departamento do Patrimônio Material daqui da Bahia. Então, assim, tudo que está dentro da nossa possibilidade a gente faz. Agora, as pessoas precisam entender, a capoeira precisa de muita coisa, a gente tem pouca perna e a gente tem pouco poder. E o poder que a gente tem, a perna que a gente usa. Agora, quem quiser conhecer mais, chega para cá. Não procura só a mim, não. Procura a mim, procura papel, procura a contramestra Princesa, que é a presidenta do Grupo de Trabalho de Salvador e Região Metropolitana. O mestre Macaco, que é o meu vice. E em cada um desses interiores tem um representante da salvaguarda que pode falar pela salvaguarda. Então vamos ouvir mais antes da gente sair detonando a salvaguarda, porque às vezes a pessoa não gosta de Duda, que é normal, porque eu sei que tem muita gente que não gosta de mim, e é isso aí mesmo, não tem problema nenhum. Eu também não gosto de muita gente, gosto de muita gente. O mundo é assim, cara. A gente tem que parar de sair desse cenário de ilusões. Agora as pessoas têm que aprender a diferenciar as coisas. Não é porque não gosta de mim que não vai procurar conhecer a salvaguarda. De repente passa até a gostar de mim quando vê o que a gente está fazendo na salvaguarda e muda esse conceito sobre Duda, né? Então, é muito importante diferenciar essas coisas, sabe, Papel? A salvaguarda é uma política pública e, para mim, é uma das políticas públicas mais importantes e mais benéficas para a capoeira. Mas ela ainda não consegue ser melhor, porque a capoeira ainda tem esse ranço. Quando alguém começa a fazer alguma coisa para o coletivo, diz que é interesse próprio. Quando alguém começa a ganhar dinheiro com capoeira, diz que está ficando rico. O capoeirista não consegue observar nas ações coletivas, no interesse dos capoeiristas e das pessoas para fazer o bem comum, uma coisa boa. Ele sempre vê que ali, não, tá mal intencionado ali, está querendo alguma coisa, entendeu? E aí a gente acaba perdendo a oportunidade de agregar muita gente boa para produzir, para fazer. Papel, para finalizar isso da salvaguarda, se os capoeiristas que hoje integram a capoeira da Bahia estivessem fazendo parte da salvaguarda, esses mesmos capoeiristas que fazem eventos fantásticos, que reúnem pessoas de todo mundo, que conseguem fazer mega produções, se essa galera estivesse dando 1% do que faz pelo seu grupo para a salvaguarda, que é uma política pública coletiva, a Bahia, meu irmão, hoje era referência para o mundo inteiro de capoeira, além do que já é. Seria referência para o mundo inteiro. A gente teria ganhado muito mais, mas não dá, fica na mão de poucos. Muito bom, mestre. Concordo plenamente com o senhor. Essa live não poderia deixar de ser uma prestação de contas aí para nossos amigos da capoeira, né? Muita gente conectada.
muita gente conectada de vários lugares, o mestre arrepiado aí também, lá do Acre, que está nesse processo também, muita gente se conectou, o mestre Washington, que está aí, um abraço, mestre Washington. Uma galera, Décio, Fulgência e tantos outros, né? Eu também estou nesse processo, acredito nesse processo. Tem alguns materiais, turma, que estão circulando, né? Os folders e tal. Tem a cartilha aqui do plano da salvaguarda da capoeira. Tem o cadastro, né, nacional da capoeira, que é nacional, mas é para o mundo inteiro também, que é uma ferramenta super legal. Vocês podem acessar aí, tá? E eu acho importante isso que o mestre Duda está falando. A gente, antes de criticar, a gente precisa conhecer, né, que seja minimamente, né, o que é a salvaguarda da capoeira. Então, para construir um juízo de valor, a gente precisa conhecer, se doar um pouquinho do tempo para parar, para escutar pessoas que de fato possam estar dirimindo essas dúvidas de vocês, né, da gente, na verdade, que eu também não sei de tudo, ninguém sabe. Mas, enfim, mas a gente vai continuar, mestre. A gente tem 20 minutinhos, eu queria esgotar esse tempo para a gente fechar esse bloco. Mais 10 minutos, depois as considerações finais, claro. Mas, aqui na Bahia, o processo começou em 2010, né, mestre? Aqui na Bahia, o processo, na verdade, o processo todo na Bahia, ele é até antes. Porque, por exemplo, a gente precisa entender que a salvaguarda ela surge depois da política chamada de patrimonialização. É quando você registra como patrimônio imaterial a capoeira. E a gente sabe que o registro nacional aconteceu em 2018. Só que a Bahia é vanguarda, saiu na frente, porque em 2006, em 2008, em 2006, o IPAC registrou a capoeira como patrimônio imaterial do Estado. Então, a Bahia saiu na frente. E nesse sentido, a gente conseguiu ser referência para muitos outros estados. Não é à toa que muitos estados me convidaram entre 2015 e entre 2016 e 2020 para ir falar sobre as experiências da salvaguarda na capoeira da Bahia. E o que é que acontece? Depois que a capoeira é registrada como patrimônio imaterial, né, o ofício de mestre e a roda de capoeira, a gente vê o início da organização em todos os estados das políticas públicas. Eu fiz uma briga muito grande em São Paulo com vários camaradas para que a gente conseguisse organizar a salvaguarda de São Paulo. Foi difícil, mas até agora não saiu. Se a Bahia é diversa, São Paulo, meu irmão, é mais diversa ainda. É uma dificuldade para aquela galera se organizar. São bons capoeiristas, são pessoas que têm essa vontade de organizar, mas é muita diversidade e foi difícil. Assim aconteceu em outros estados. A gente teve também em Alagoas para tentar organizar, deu trabalho, mas o pessoal já avançou. Em alguns outros estados tiveram sucesso. Em Minas Gerais eu também estive lá, dei uma contribuição, mas em Minas Gerais já existe um outro processo. O processo de como aconteceu na Bahia ainda é referência no Brasil inteiro. A gente tem outros processos muito bacanas no norte também, mas assim, a Bahia ainda passa a ser uma grande referência, porque a gente conseguiu fazer o quê? A gente conseguiu, a partir de 2012, construir o plano que é, na verdade, o nosso plano de ação. Ou seja, o que foi que a gente fez? A gente fez um plano da salvaguarda, a gente pegou todo o estado da Bahia, reuniu em seminários por território, cada território fez um seminário, e nesses territórios os capoeiristas saíram dizendo, ó, o que eu espero do estado é isso, sobre profissionalização eu quero isso, sobre internacionalização eu quero isso, sobre a mulher na capoeira eu quero isso, sobre a diversidade eu quero isso. Enfim, a gente foi, a partir de vários eixos, a gente foi criando ações que a gente esperava que o Estado fizesse pela capoeira. E aí isso culminou em mais de 100 ações que a gente conseguiu ali ir ajustando uma com a outra, terminou em 92 ações. Então a gente fez, o grande marco da salvaguarda na Bahia é que a gente construiu um plano de ação. Está aí, ó, na mão de papel. Tem aqui também na minha mão, quem tiver interesse pode me procurar, na mão da contramestre a Princesa, dos camaradas do interior, o Décio que está aí, todo mundo tem esses planos de ação da salvaguarda. Então foi o primeiro grande passo. O segundo grande passo é que a gente disse, bom, a gente tem um plano de ação, agora a gente precisa de um conjunto de capoeiristas para cobrar do Estado essas ações. Então a gente criou um conselho gestor.
Esse conselho, ele tem representantes em cada interior desse, em cada grupo de território, porque não dava para pegar todos os interiores, a gente pegou um grupo de território, que são 28 na Bahia, e cada grupo de território reúne uma quantidade de interiores. Então, tem no Conselho Gestor hoje 28 figuras que representam todo o estado da Bahia e que foram eleitos pelos capoeiristas dessas regiões. Esse conselho é o conselho que cobra ao Estado essas ações. E esse conselho tem uma coordenação, né? É uma coordenação formada por um grupo de 8 pessoas e que tem um presidente. Atualmente, no estado da Bahia, o presidente da salvaguarda sou eu. Fui eleito, eu e o Mestre Macaco, a gente disputou para ver quem é que iria ser o presidente e por eleição eu ganhei com a diferença de 1 voto. Mas foi uma disputa muito boa. Acabou que o Mestre Macaco se tornou meu vice, eu fiquei como presidente. E a gente, durante esses 2 anos, ou esses 4 anos, 2 anos, que começou nosso mandato em 2018, durante esses 2 anos, está para encerrar agora em agosto, dessas 92 ações, nós pegamos 5 e dissemos a gente vai lutar para fazer isso aqui. Ó. Quais são as 5 ações? A gente pensou na capoeira na escola e a gente conseguiu propor a deputada Olívia Santana um projeto de lei que está correndo na Assembleia Legislativa. Agora, com essa crise, a agenda da Assembleia Legislativa foi reduzida, mas está lá correndo. A gente propôs a ação, da Lei dos Mestres, que é aquela lei que iria beneficiar os mestres acima de 65 anos. E isso está sendo... o que é que a gente pode fazer? A gente está cobrando de onde? Da Secult e da CEPROME, da Secult e da CEPROME, que são as grandes responsáveis por isso, e o IPAC que está no meio também. Né? A gente propôs a construção do centro de referência, que a gente está lutando para conseguir isso. O que foi que a gente fez até agora? A gente conseguiu criar uma comissão por dentro da Secretaria de Cultura para discutir o centro de referência, que talvez não seja mais o Forte. O Forte já ocupa as salas e a gente não quer tirar os mestres de lá para fazer um centro de referência. A gente precisa pensar em um outro centro de referência para os capoeiristas que vêm do mundo inteiro poderem conhecer a capoeira da Bahia. Essa é a nossa terceira ação que a gente estabeleceu como prioritária. A gente pensou também que a gente deveria ter mais aberturas de editais para os capoeiristas serem contemplados e conseguir realizar projetos. E o que é que a gente tem feito? A gente tem ido brigar com a Fundação Gregório de Matos e com a Secretaria de Cultura para pedir mais editais e a gente tem conseguido isso. Então, essas são as 4 ações que a gente escolheu e uma outra ação prioritária que é justamente que a gente consiga garantir que a gente possa ter todos os anos a reunião dos conselheiros e as ações da salvaguarda acontecendo, ou seja, para que a salvaguarda continue acontecendo. Vejam, nós estamos no ano de crise, de isolamento social e ainda assim a gente teve o recurso do IFAM para a Bahia e a gente vai tentar transformar esse recurso em premiações para os capoeiristas. Qual é a nossa proposta? Que a gente consiga fazer com que cada capoeirista mais velho, que tem doenças pré-existentes, que só trabalha com capoeira e que não está recebendo nada, consiga receber pelo menos uma premiação de R$750. Então, se a gente conseguir alcançar um universo de 800 pessoas, é uma grande possibilidade. E isso é o que a gente faz dialogando com os conselheiros, dialogando com a comunidade da capoeira em geral. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que, com certeza, aqueles que deixarem de fazer só pelo seu grupo e só pensarem no seu umbigo, se vierem se juntar a gente, vão entender que se o vizinho estiver passando necessidade, a gente também se aperta. O processo... A gente... Opa! Travou um pouquinho. Melhor. Voltou? Para a gente pensar uma capoeira melhor, a gente precisa pensar numa capoeira como ela é, coletiva. A capoeira se você fosse fazer capoeira só em seu grupo, não ia existir. Você precisa de outros capoeiristas, você precisa do universo. Capoeira é um processo coletivo, ela se dá assim. O maior problema a gente está vendo aí agora nesse isolamento. A gente sente saudade das rodas, a gente sente saudade dos espaços. Essa coisa da comunicação pela internet é um paliativo, porque a gente precisa estar junto, a gente precisa se somar. Então, assim, é muito importante que a galera entenda mais a salvaguarda e venha se juntar a gente. Muito bom, mestre, muito bom. Eu aconselho o mestre Arrepiado. O mestre Arrepiado é lá do Acre, da Cordão de Ouro. Está bem adiantado esse processo também lá, mestre. Isso. Lá tá. Ele é uma pessoa inteirada. Eu sugiro que vocês façam uma live, se o mestre Duda topar, porque são muitas colocações, né, muitas coisas importantes. Sobre a eleição do Conselho Gestor, né, que tem a seguinte coordenação. O mestre Duda, presidente,
Salvador, mestre Macaco, vice-presidente de Santa Amaro, secretaria Alex, de João Pequeno, e Franciane Simplício, também de Salvador, diretoria de articulação institucional, Tâmara Azevedo, que é da CETUR, e Gabriela Vieira, que é do CEPROME, diretoria de mobilização e informação, mestre Irã Boaventura, de Alagoinhas, e mestre Guimainha, de Canavieiras, diretoria de comunicação, mestre Ministro, e contramestre Sem Terra, Paulo Magalhães, de Salvador, e o presidente de honra, que é o mestre Curió, que dispensa comentários. Esse é o conselho gestor de Salvador. Para quem não sabe, procure essas pessoas para se inteirar mais desse processo, tá? Deixa eu ver aqui nosso tempo, mestre. Tem um monte de perguntas aqui, o mestre Arrepiado fez várias, mas aí não vai dar tempo para a gente fechar, infelizmente. A gente vai ter que fazer uma live para falar especificamente sobre a salvaguarda. Mas Negrete também perguntou se o senhor sabe sobre um repasse emergencial de um determinado vereador aí na cidade de Salvador, se o senhor está sabendo desse processo. Eu soube que existe interesse de alguém de fazer isso, mas eu não tenho propriedade para falar, porque as coisas não saíram de propostas e de ideias. Então, assim, como eu não sei exatamente em que pé está, eu prefiro não falar. Eu soube que tem um interesse, mas eu não soube, Negrete, ainda exatamente como é que está isso, de que forma está se dando isso. O que eu posso falar com propriedade é o que a gente está falando, o que a gente está fazendo. A gente está em contato direto com Brasília e com o DPI da Bahia, porque a gente quer ver se a gente consegue garantir 80 premiações de R$750 ainda para o mês de junho. Muito bom. Um abraço aí para o grande mestre Soldado aí, que é completamente inteirado nas políticas públicas aí. Um abraço, mestre. Ele é da nossa Comissão de Educação. Ele é representante, ele é conselheiro também, representa a Secretaria de Educação, mestre Soldado. Muito bom. Pessoal do Lapa Rio aí também, um abraço. Cristal, minha aluna, Contramestre Curumim. Galera toda aí, muito obrigado pela participação. Então, mestre, eu vou fazer um resumão aqui. Se eu falar alguma bobagem, o senhor me corrige, por favor. Jogue duro. Então, em 2008, né, a roda de capoeira e o ofício de mestres foram registrados, o mestre me chamou a atenção, e não tombados, né, como patrimônio imaterial brasileiro, não é isso, mestre? Porque o tombamento é para patrimônio material. Perfeito. E aí esse processo na Bahia, o mestre fala que já vem de 2006 aí com algumas conquistas, mas formalmente acho que 2010, né, e aí teve os ciclos de seminários pelo estado inteiro, aí justamente para tentar eleger esse conselho gestor que hoje faz parte e elaborar o plano, né, porque a salvaguarda é formada pelo plano e pelo conselho gestor, que são feitos por... Exatamente. Isso é importante dizer, que o processo todo é feito por capoeiristas. Isso é interessante. Então, atua em toda a base política, pública, para a capoeira, em qualquer instância, federal, estadual e municipal. Aí tem os GTs, né, que são os grupos de trabalhos territoriais. Fala um pouquinho, mestre, sobre os GTs, por favor. Nós temos hoje 16 GTs. Os GTs, eles são aqueles grupos de trabalho que são formados nos territórios de identidade. Então, eu vou dar um exemplo. Nós temos um grupo de trabalho que abrange Salvador e região metropolitana, que vai até Lauro de Freitas. A gente tem um outro grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho, por exemplo, que o mestre Macaco, que é o meu vice, participa, que é o PRS, que é o Portal do Sertão, Recôncavo e Cisal, que reúne todas essas cidades. A gente tem um outro grupo de trabalho, por exemplo, que é o grupo de trabalho do Sudoeste, que pega ali, ó, Vitória da Conquista, pega aquelas regiões ali próximas, Barra do Choça, Caetité, Caatiba, aquelas regiões ali mais próximas, ou Caatiba. E aí, em cada um desses lugares tem um grupo de território que tem uma coordenação com um presidente, um vice-presidente, um diretor, um secretário e tudo mais. E esses grupos são responsáveis em fazer as políticas públicas para aquele só lugar, mas eles também discutem as políticas públicas a nível estadual. Perfeitamente, mestre. Deixa eu ver aqui. Então é isso, basicamente, é muita coisa para a gente falar, infelizmente não vai dar para abordar todas as perguntas, mas é interessante que os capoeiristas se interem sobre esse processo das políticas públicas na capoeira, que é muito importante. Mestre, para finalizar aqui, eu vou fazer um bate-pronto aqui com o senhor, tá bom?
Beleza. Pergunta curta, resposta curta. Um grande capoeirista para o senhor, quem foi? O mestre Ezequiel. E hoje, atualmente? Você tinha que ter me preparado. Rapaz, atualmente, mestre Lua. Lua Rasta. Lua Rasta. Olhando para a lua. Muito bem. Um momento especial na capoeira para o senhor? Minha formatura de mestre. Bacana. Um jogo ou uma roda que ficou marcado na sua memória? Rapaz, um jogo com Pantera em Santa Amaro, estava assistindo ontem, que eu joguei com ele e depois Macaco ficou cantando as músicas de provocação para ele meter a porra em mim lá. É muito bom. Um abraço para o mestre Sabará aí também, do Engenho, toda a galera. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Amanhã nós vamos ter uma live com o mestre Gago, de Feira de Santana. Domingo nós faremos uma live com o mestre Bel, também muito bacana, o nosso amigo mestre Bel. E agradeço a participação de todos vocês e agradeço imensamente o senhor, mestre Duda, por ter disponibilizado aí esse tempo para a gente bater esse papo, tá? Que foi muito rico, viu? Ó, a Pantera apareceu aí, dando risada, falando do jogo. Eu tava até assistindo o jogo ontem. Papel, eu que agradeço. Eu quero dizer para você que eu acho que é massa fazer isso. Eu realmente, como disse para você no início aqui, eu não tenho assistido muitas lives, mas eu também não nego que é uma forma bacana de você socializar um conjunto de informações, de conhecimentos. Nós temos na Bahia, no mundo inteiro, no Brasil todo, um número significativo de mestres que ao longo de sua vida se dedicaram a aprender capoeira e que reúnem ali na sua experiência de vida muitos saberes. Eu acho que isso que você está fazendo é bacana, porque você acaba fazendo essas figuras botarem para fora, né, todo esse volume de saberes que eles estão acumulando. Eu digo que não existem saberes melhores do que outros, eu digo que existem saberes diferentes, e eu acho que quanto mais a gente mistura e faz essa salada de fruta de saberes, a gente acaba aprendendo muito mais. Bom falar da salvaguarda, é muito significativo para mim falar sobre a história de meu mestre, porque eu sinto que o papel de um discípulo é você perpetuar a história de seu mestre, porque quando você perpetua a história de seu mestre, você perpetua a história da capoeira, você perpetua a sua ancestralidade, você perpetua a sua tradição. Eu não sou ninguém e não serei ninguém se eu quiser, se eu desejar apenas protagonizar a minha vida e a minha história. A minha história, ela é consequência de outras histórias que vieram antes de mim, que me fizeram ser quem eu sou hoje. Então eu preciso cada dia mais reverenciar a história do meu mestre, porque assim eu estou reverenciando uma tradição, uma linhagem de capoeira que ficará aí, acredito na fé dos orixás, por muitos anos. Então é isso, falar do meu mestre é muito bacana, falar da salvaguarda para mim é muito importante para a gente entender que fazer capoeira não é só na roda, nem dentro do nosso grupo, é na roda, no nosso grupo, mas nos espaços de políticas públicas, nos espaços coletivos também. E falar de minha história é aquilo que eu te falei, né? Não me sinto muito confortável, mas no futuro, de repente, se algum discípulo meu quiser contar minha história aí, conta, mas não serei eu a fazer isso, não. Valeu, muito Papel, bom, muito obrigado, meu camarada. Obrigado a todo mundo que assistiu aí e um axé. É isso aí, mestrão. Um abraço aí pro mestre Josafá também, Zoião, Muralha, lá de Entre Rios, todos vocês. Dizer ao mestre Duda que eu lhe tenho como uma das minhas referências, né, desde 2000, que o senhor vem aqui nos nossos eventos. Em Ampupe, ano passado, o senhor fez uma participação, digamos assim, com mais expressividade, né, com uma contribuição enorme com a exposição do mestre Ezequiel, que a gente presta uma homenagem também a essa live ao mestre Ezequiel, que foi um dos notáveis da capoeira, né? E eu lhe agradeço muito, agradeço a todos os mestres que sempre vêm comparecendo no bate-papo, né? Humildemente eu agradeço a todos vocês e até amanhã. Um abraço. Até, Papel, um abraço. Valeu, mestre. Vai ficar salvo lá no Instagram, viu?